Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 24/11. Nós vamos fazer atividade na apostila de matemática, ok? Páginas 64, 65, 66 e 67. Essas páginas vão ser realizadas todas juntas porque elas vão fazer parte do mesmo jogo. Então, se eu der um pouco hoje, na outra semana voltar com isso, vai descontextualizar a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é um jogo de boliche. Então, na página 64, tá explicando, né? Tem umas perguntinhas pra criança. Se ela conhece o jogo, o que ela acha mais legal nesse jogo, se derrubar todos os pinos é divertido, e aí vocês vão conversar com ela com essas perguntinhas e deixar ela responder oralmente, tá? Mas, antes de fazer as atividades por escrito, eu vou sugerir para que vocês desenvolvam esse jogo em casa com a criança. Porque se não fizer o jogo, se ela não vivenciar, não vai fazer sentido depois fazer as atividades. Então, é muito importante que vocês façam com eles esse jogo. Ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito através de um jogo comprado, que é aquele que geralmente muitas crianças já têm em casa, né? Aqueles pinos do boliche mesmo de plástico. Ou ele pode ser feito com garrafas PET e bolas de meia, né? Se não tiver um bolinho em casa, você pode pegar uma meia ou bola de papel, né? Fazer umas bolas de papel, e amassando o papel e depois envolver ele numa fita para que fique tudo juntinho, e aí dá para a criança jogar e derrubar, né? Então tem N maneiras de se construir um boliche com material reciclável. Se não tiver a quantidade suficiente de garrafa PET, pode ser objetos que você tem em casa que é leve, que a criança possa derrubar e não quebre. Ou também você pode fazer os pinos desenhados no papelão e fazer um pedestalzinho, contanto que ele fique de pé, para a criança jogar a bolinha e derrubar, tá? Tem N maneiras de se fazer esse jogo, tá? Então, vocês usem a criatividade e façam como necessário, como vocês conseguirem. Porque aqui tá explicando a regra do jogo, né? E aí, se nós estivéssemos na escola, nós iríamos fazer esse jogo, as crianças iriam jogar. E aqui, ó, eles iriam fazer o registro na apostila, né, do que cada um derrubou. Ou nós faríamos um coletivo na lousa. Então, aí aqui coloca o nome da criança. Desculpa. O total de pinos que tem o boliche, que são 10. Os pinos não derrubados, que foi o que ficou de pé, e os pinos derrubados. Aí a criança vai preencher essa tabelinha aqui, tá? Registre o resultado obtido em um quadro conforme o modelo a seguir. Então, ele vai ter que brincar para poder registrar aqui. E aí, logo em seguida, na página 65, de acordo com o resultado do jogo, responda: quantos pinos você derrubou? Aí a criança vai ter que responder aqui quantos ela derrubou, por isso a importância de vivenciar, tá? Quantos pinos você não derrubou? Também vai colocar aqui. Aí agora nós vamos passar por uma hipótese mais abstrata, que é um desenho que tem aqui, né? Quando a criança ela vivencia o concreto, quando ela faz a brincadeira, quando ela vê como é que joga, quando ela participa da brincadeira, né? Ela consegue partir para o abstrato com mais facilidade. Então, é muito mais fácil da criança compreender a atividade escrita aqui na apostila depois que ela já vivenciou, tá bom? Então, vamos lá. Número 2, exercício 2 da página 65. A professora de Carolina fez o jogo de boliche. Observe a jogada de Carolina. Aí tem um desenho, né, da sala de aula. E a criança, ela joga os pinos, ela joga a bolinha e ela derruba uma quantidade de pino e uma quantidade de pino fica de pé. Então, aí na pergunta A, quantos pinos há no boliche? A criança vai ter que contar o total de pinos que tem lá, né? Os derrubados e os não derrubados. Quantos pinos continuam em pé? Aí a criança vai olhar no desenho
da apostila que a Carolina jogou e vai contar quantos pinos são de pé. E depois, quantos pinos a Carolina derrubou. E aí, ela vai derrubar. Depois, ela vai marcar aqui. E aí, depois tem uma situaçãozinha problema aqui, ó. A jogada de Carolina pode ser pensada assim. O boliche tinha 10 pinos. 6 continuaram em pé e 4 pinos foram derrubados. Essa expressão pode ser registrada por uma operação de subtração assim, ó. Tinha 10. Ficaram 6 de pé. Quantos eu derrubei? Então, 10 menos 6, que é o que eles vão registrar logo acima. 10 menos 6 é igual a 4. E aí, a criança vai começar a pensar de uma maneira de subtrair, tá bom? Só introduzindo aí mais um pouquinho da subtração para eles compreenderem, tá? Na página 66, no exercício 3, tem um quadro onde vai ter uma quantidade, em cada quadro vai ter uma quantidade de pino em pé, uma quantidade de pino deitado, né? O total de pino. E aí, as crianças vão ter que montar operação de subtração. Então, assim, a gente sempre começa com a quantidade total dos pinos, que é 10. Depois, nós vamos sempre colocar a quantidade de pinos em pé, 10 menos 7, e aí eu vou saber quantos estão deitados, tá bom? Júlio derrubou 3 pinos. E daí tem a jogada de Júlio. Cada um vai ter uma jogada. Paulo, Luciana, Luana, o César e o Lucas. Então, eles vão montar essas operaçõezinhas preenchendo na coluna do meio. Eu vou mostrar pra vocês, pra ver se vocês conseguem entender melhor. Ó, uma coluna do meio tem os quadradinhos. E aí, eles vão preencher com os números, montando assim as subtrações, tá bom? Aí, na página 67, tem algumas perguntinhas relacionadas com essa tabela, tá bom? Vai perguntar assim, ó. Quem derrubou mais pinos? Então, aí que eles vão olhar os resultados e vão ver quem derrubou mais pinos e vão colocar o nome da criança aqui. Quem derrubou mais pinos... quem derrubou mais que 8 pinos? Então, eu vou ter 2 alunos que derrubaram mais que 8. Então, o 9 e o 10. Se tiver uma criança que derrubou essa quantidade, então ele vai ser posto o nome aqui, tá? Na perguntinha C, quem derrubou menos que 6 pinos? Também são outras 2 crianças, que eles vão marcar o nome aqui, eles vão observando na tabela, tá? Quantos pinos Luciano derrubou a mais que a Paula? Então, quantos pinos o Luciano derrubou a mais que? Então, aí, novamente, eu vou pedir para que vocês peguem o material concreto para a criança fazer o comparativo para ela entender esse a mais que. Então, vamos lá, para eu explicar para vocês direitinho. O Luciano, ele derrubou 8 e a Paula derrubou 6. Então, vocês vão pegar 8 objetos e vão alinhar, e depois vão pegar o de Paula, 6 objetos, e vão colocar embaixo, um debaixo do outro, certinho. Aí você vai explicar para a criança, olha, até o 6, o Luciano foi igual a Paula. Depois, ele teve esses aqui a mais, porque a Paula parou no 6 e ele continuou até o 8. Então, quanto ele foi a mais? A criança vai olhar e ela vai conseguir visualizar que tem 2 a mais. Então, isso daí ajuda a criança a compreender visualmente também, tá bom? Se a sua criança consegue fazer isso racionalmente, sem precisar do concreto, ok, não tem problema nenhum. Eu só peço para que vocês sempre peguem o material concreto, as pecinhas, os grãos, os palitos, os lápis, né? Para que a criança consiga visualizar, tá bom? E depois... quantos pinos Júlio derrubou a menos que César? Agora é a menos. Então, mais uma vez, vai alinhar os pinos, a quantidade de pinos de Júlio e de César. O Júlio derrubou 3 e o César derrubou 9. Então, você vai alinhar ali e eles vão saber, visualmente, eles vão conseguir contar quantos tem a menos, tá bom? E aí, quem deixou 9 pinos em pé? Aí eles vão aqui voltar, vão contar, né? E vão ver quem deixou 9 pinos em pé foi quem derrubou um pino só, né?
e aí vai saber o nome da criança e vai escrever o nome dela aqui, tá bom? Super tranquila essa atividade, né? Eu demorei, assim, explicando detalhadamente para que vocês não percam nenhuma informação, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no privado. Vocês podem me chamar a qualquer momento, tá? Que eu respondo vocês. E é isso daí, tá, gente? A atividade de hoje é essa. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Não se esqueçam de mandar as fotinhos pra Pro, tá bom? Beijo!